Células caliciformes secretoras de muco. Essas células são encontradas na superfície do epitélio do trato gastrointestinal, junto de invaginações da submucosa e a quista de Lindbergh. No estômago e no duodeno existe uma grande quantidade de glândulas tumonais profundas, como as glândulas occipitais, e também existem glândulas mais complexas, que são, no caso, o fígado e o pâncreas, que eles vão produzir secreções que vão ajudar na digestão e na emancipação de gorduras, mas essas se localizam fora do trato intestinal, mas as secreções produzidas tanto no fígado e quanto no pâncreas vão acabar se juntando no final no processo digestório. Na presença de alimento, o trato gastrointestinal faz com que as glândulas dessa e de outras regiões produzem e liberem as secreções e sucos. Essa liberação é de forma direta, ou seja, o alimento vai ter que passar aqui e vai ter que estar aqui dentro para ocorrer essa liberação. A estimulação do epitelial do sistema nervoso estérico, que vai estimular essas glândulas profundas e superficiais. Essa estimulação epitelial ocorre também por contato, irritação química e pela digestão da parede do trato intestinal. A estimulação parasimpática do trato alimentar vai aumentar a taxa de secreção dessas glândulas, enquanto a estimulação simpática vai fazer com que ocorra um efeito duplo, onde vai haver o aumento da contração do estômago, na parede do estômago. As glândulas presentes no trato gastrointestinal, na presença de alimento, essas glândulas vão produzir o suco que vão ser liberados de forma direta em contato com o alimento. A estimulação do epitelial do sistema nervoso entérico também vai estimular essas glândulas profundas e tanto superficiais. Essa estimulação epitelial irá também ocorrer por contato de irritação química, distensão da parede do trato gastrointestinal e estimulação parasimpática do trato alimentar, aumentando as taxas de secreção das glândulas, enquanto essa estimulação simpática vai causar um efeito duplo, onde ela aumenta um pouco a contração, mas mediante aumento de estimulação parasimpática, ela sobrepõe e reduz a secreção. E também vai contar com outros diversos hormônios nessa secreção, que principalmente regulam o volume e as características químicas que vão ocorrer aqui nesse sistema gastrointestinal. Princípios básicos da secreção. É um material nutriente que deve ser difundido ou transportado ativamente para as mitocôndrias, e esse material nutriente nas mitocôndrias ele vai produzir a energia necessária para fazer a síntese de substâncias que vai produzir a energia. Depois de passar nas mitocôndrias, esse material ele vai acabar indo para o complexo de Golgi e também para o retículo endoplasmático. As substâncias são armazenadas em vesículas secretoras, onde elas vão ficar até ter um sinal nervoso ou um sinal hormonal que vai permitir a saída delas. A secreção deve conter a eletrólise e água suficiente para diluir as substâncias orgânicas. Essas secreções ocorrem da seguinte forma: uma estimulação nervosa provoca um aumento na concentração do coleto no citoplasma, do coleto de sódio no citoplasma, e as células dos canais da membrana apical vão gerar uma potência de variação, e essa diferença vai provocar a saída do sódio para o meio externo, que vai deixar negativo.
Com a secreção do cloreto de sódio, essa passa a atrair água por osmose do meio externo e em algumas glândulas essa água é secretada via paracelular. O que vocês estão vendo agora é o muco. O muco é uma secreção espessa composta de água, eletrólitos e diversas glicoproteínas. Ele é aderente, o que possibilita revestir o alimento em um fino filme. Ele também reveste a parede gastrointestinal e isso faz com que o contato do epitélio e o alimento ele ajuda as partículas a deslizar com mais facilidade e também ajuda na formação do bolo fecal e ele é muito resistente contra as enzimas digestoras. As secreções esofágicas são inteiramente mucosas e fornecem principalmente a lubrificação para a deglutinação, sendo que a maior das glândulas do corpo são glândulas do terminal gástrico e uma pequena extensão da porção inicial são compostas. Assim, sendo que o muco produzido por essas vai evitar a escoriação mucosa causada na entrada de alimento, já que as glândulas de junção esofagogástricas vão proteger a parede do suco gástrico que reflui. Estimulação autônoma da secreção. A estimulação parasimpática o que acontece? O trato alimentar quase sempre aumenta as taxas de secreção das glândulas, o que é particularmente verdadeiro nas glândulas de porção superior ao T alimentar, tais como essa nas glândulas salivares, esofágicas e gástricas, no pâncreas e nas glândulas de Brummer e no duodeno. Isso somente não ocorre nos primeiros 2/3 do intestino grosso, jejunum e ilíaco. Nesses locais, a secreção recebe estímulos neurais e hormonais. Estimulação simpática. A estimulação simpática causa um aumento de brando a moderado na secreção de algumas glândulas locais, mas também promove a vasoconstrição nos vasos que irrigam essas glândulas. Logo, a estimulação simpática possui um efeito duplo. O primeiro, ela pode por si só aumentar um pouco a secreção. Contudo, no segundo caso, a estimulação parasimpática hormonal já estiver causando uma secreção fraca pelas glândulas, a estimulação simpática sobreposta geralmente reduz a secreção e às vezes de modo significativo, principalmente devido à redução de suprimento sanguíneo pela vasoconstrição. Secreção da saliva. Características, formação, secreção de íons e a regulação. As características são grande volume em relação ao pequeno tamanho das glândulas, altas concentrações de potássio e de HCO3 negativo, baixas concentrações de sódio e de cloro, hipotonicidade, presença de amilase, lipase e calicreína. A formação da saliva é composta por 3 glândulas principais: as glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais. A estrutura de cada glândula assemelha-se a um cacho de uva. A saliva passa por algumas fases no seu processo de formação. Uma dessas fases ela é chamada de saliva inicial. Ela é secretada pelo acino, o qual é revestido por células acinares. Um sistema de ductos ramificados é revestido por células epiteliais colunares, que modificam a saliva inicial quando a produção é estimulada. As células miopiteliais, que revestem os acinos e os ductos iniciais, contraindo e ejetando a saliva da boca. As secreções de íons na saliva contêm a presença de fluxo de intensidade mínima. A saliva apresenta menor osmolaridade e concentrações mais baixas de sódio e cloro e HCO3 negativo, porém concentração mais elevada de potássio. Na presença de fluxo de intensidade máxima,
a composição da saliva aproxima-se mais daquela do plasma. É nessa fase que se obtém a saliva inicial, que é isotônica e apresenta as mesmas concentrações de sódio, potássio, cloro e HCO3 negativo que o plasma. A saliva inicial é modificada por meio dos seguintes processos. Os ductos reabsorvem sódio e cloro, logo as concentrações desses íons são mais baixas do que suas concentrações plasmáticas. Os ductos secretam potássio e HCO3 negativo. Logo, as concentrações desses íons são mais altas do que suas concentrações plasmáticas. A aldosterona atua sobre as células ductais, aumentando a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. A saliva torna-se hipotônica por ductos, uma vez que eles são relativamente impermeáveis à água, já que os ductos reabsorvem mais absoluto do que água. A saliva fica mais diluída em relação ao plasma. O efeito da intensidade do fluxo sobre a composição da saliva é explicado principalmente pelas alterações do tempo de contato disponível para que ocorram os processos de reabsorção e de secreção nos ductos. A sua regulação é controlada pelos sistemas nervosos parasimpático e simpático, e não por hormônios. A produção de saliva é única, visto que é aumentada pela atividade tanto simpática quanto parasimpática. Todavia, a atividade parasimpática é a mais importante. Secreção da bile, composição, esvaziamento e função dos sais biliares. Em primeiro lugar, a bile é secretada pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. A bile é secretada em duas etapas. A porção inicial é secretada pelas células metabólicas do fígado, os hematócitos. A seguir, a bile flui por canículos biliares para os septos interlobulares e desagam nos ductos biliares terminais, e assim até alcançar o ducto hepático e o colégano. Na imagem dá para ver o ducto hepático no canto superior direito, onde a bile escorre e é desaguada no ducto colégano. Quando ele vai para o colégano, ele pode ir para dois caminhos diferentes. Ou ele é armazenado na bile, na vesícula biliar, ou ele vai para o intestino. Bom, a bile desempenha duas funções importantes. Ela tem importante papel na digestão e na absorção de gorduras. Isso devido aos ácidos biliares, que exercem mais duas funções. Os ácidos biliares, eles ajudam a emulsificar as grandes partículas de gordura em numerosas partículas pequenas. Ele faz isso para que, quando o alimento entra em contato com o suco pancreático, as lipases possam degradar ele. E ele também ajuda na absorção dos produtos terminais da gordura digerida. Além disso, a bile excreta vários produtos importantes na degradação do sangue, hemocatarese. Composição. As substâncias mais abundantes secretadas pela bile são sais biliares, a bilirrubina, colesterol, lectina e eletrólitos. Na tabela tem as concentrações dele na bile hepática, quando ele é secretado pelo fígado, e na bile vesicular, no seu armazenamento. Dá para ver melhor e mais explicado cada um deles. Tem o cloro, água, sais biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos graxos, lectina, sódio, potássio, cálcio e bicarbonato. Esvaziamento. O esvaziamento ele é constituído assim. A bile tem toda a secreção biliar, né? A vesícula biliar tem toda a secreção biliar. Neste momento, ela começa a receber contrações de dois estímulos diferentes. Hormônio colecistocinina, secretada para o sangue. Ela é acionada com a entrada de gorduras no duodeno. Assim que ele detecta as gorduras,
Esse estímulo vai para a vesícula biliar e faz contrações para que a bile escorra pelo colédoco. Além disso, tem uma forma menos intensa que é feita pelos nervos vagos. Os sais biliares. Os sais biliares exercem duas funções importantes no trato intestinal. O que eu já tinha falado anteriormente é a função de emulsificação ou detergente, que ele ajuda as partículas a se agitarem no tubo intestinal. E outra função importante é no auxílio da absorção. O que acontece? Na absorção, ele forma micelas. O que são micelas? É uma estrutura globular formada por um agregado de moléculas anfipáticas, ou seja, compostos que possuem características polares e apolares simultaneamente. Isso faz com que as gorduras sejam degradadas pelo intestino. Outra coisa que não estava como um ponto principal, mas eu quis colocar que é interessante: circulação enterohepática dos sais biliares. O que acontece? Depois da excreção dos sais biliares, eles não são excretados para fora do corpo. Eles vão junto com o seu alimento, ele ajuda na absorção, e disso ele é absorvido pelo intestino, corre através da corrente sanguínea e volta para o fígado. E do fígado ele pode ser secretado outras vezes até perder a sua função. Ele faz uma reciclagem dos sais biliares. Secreção do intestino delgado. A secreção do intestino delgado ocorre a partir das glândulas de Brunner. Elas são glândulas altamente compostas que secretam muco alcalino com íons de bicarbonato. Elas estão presentes nos primeiros centímetros do duodeno, que é entre a papila de Vater e o piloro do estômago. A regulação dessas glândulas é realizada a partir de estímulos táteis, nervosos, ou então através de hormônios, reflexos nervosos, reflexos irritantes. Estímulos táteis é através do bolo que vem do estômago. Esse bolo vai estar ali irritando ou então sensibilizando essas glândulas que estão aqui e vai estar fazendo com que elas secretam o muco. Estimulação nervosa também, que ocorre concomitantemente ao aumento da secreção gástrica, ou seja, à medida que ocorre a secreção gástrica no estômago, tem que haver a secreção do muco para que não ocorra lesões ali na parede do duodeno e, consequentemente, do intestino delgado. A função, é para proteção da parede e para neutralização do ácido. Ácido esse que é composto por pH baixo. E o bicarbonato, ele tem um pH mais alto, mais alcalino. E, dessa forma, havendo a junção, há a neutralização. Uma observação sobre o sistema autônomo dessa região é que as glândulas são inibidas através da estimulação simpática. Dessa forma, quando a pessoa está em intensa ativação simpática, as glândulas vão estar também sendo inibidas. E quando as glândulas são inibidas, essas glândulas de Brunner são inibidas, consequentemente não vai ter produção de muco, consequentemente também não vai ter a proteção da parede do intestino. Dessa forma, vai estar ocasionando úlceras, que são lesões na parede do intestino. Secreção de muco pelo intestino grosso. As características são quase as mesmas, porém, o intestino grosso não contém vírus. A regulação ela é realizada também quase que igual.
é uma estimulação tátil direta nas células epiteliais que revestem o intestino grosso, são essas aqui. Essas células epiteliais, elas ficam presentes nas criptas. As criptas, que são secretoras de suco gástrico. E também reflexos nervosos locais que estimulam essas criptas. Essas criptas, elas vão estar secretando o suco gástrico e, consequentemente, o muco vai ser secretado para que haja a proteção contra escoriações e também adesivo para material fecal. Porque o material fecal, neste momento, ele está em intensa atividade bacteriana. E para que essa atividade bacteriana não chegue, não tenha contato ali com o aparelho do intestino, há esse adesivo no material fecal, mediante o muco. Impede que os ácidos formados nas fezes, né, porque do decorrer da digestão ali, há vários ácidos para que esse produto, para que haja absorção de nutrientes, né, na digestão. Aí esse ácido vai estar presente ali nas fezes e com isso deve haver um muco para que o muco com o pH alcalino não cause lesões ali na parede do intestino. Outra observação aqui agora do intestino grosso é que na estimulação parasimpática, que é a estimulação que atinge o intestino, a região intestinal, ela vai estar... quando a estimulação parasimpática está intensa, muitas vezes causados por distúrbios emocionais, o muco vai ser secretado também da mesma forma intensamente. E quando o muco está sendo secretado intensamente, ele deve ser excretado, né? E dessa forma, o muco vai estar ali, ele vai estar sendo excretado com material fecal ou não. E vai estar variando em sua consistência e aparência. Nessas circunstâncias, a pessoa vai estar tendo movimentos intestinais a curtos períodos, a cada 30 minutos, mediante a produção de muco ali que vai estar sendo realizada de forma intensa. Vou falar sobre a secreção pancreática. Dentro desse tópico, eu vou explicar sobre as enzimas digestivas, como ocorre a regulação desse tipo de secreção e sobre as fases da secreção gástrica. Começando pelas características dessa secreção. Como o próprio nome já diz, ela é produzida no pâncreas. O pâncreas é uma grande glândula composta que está localizada paralelamente e abaixo do estômago. A secreção pancreática ela é a combinação das enzimas digestivas com grande volume de solução de bicarbonato de sódio, que é secretado pelos pequenos e maiores ductos originados dos acidos. O bicarbonato de sódio desempenha um papel importante na neutralização do quimoácido que passa do estômago para o duodeno. E essa combinação de enzimas digestivas com bicarbonato de sódio flui através de ductos pancreáticos e se une ao ducto hepático antes de chegar ao duodeno. O suco pancreático é secretado mais abundantemente em resposta à presença de quimo nas porções superiores do intestino delgado. Suas características vão depender do tipo de alimento que existe no quimo. As enzimas digestivas elas são responsáveis pela digestão dos tipos de alimentos. Para cada tipo de alimento, a gente tem uma enzima específica. Por exemplo, para a digestão de proteínas, temos as enzimas proteolíticas, que são a tripsina, quimotripsina e carboxipolipeptidase, que são responsáveis por fragmentar as proteínas integrais e parcialmente digeridas em peptídeos de vários tamanhos, decompondo elas em aminoácidos isolados, concluindo assim a digestão de grande parte das proteínas até o estado de aminoácido.
Essas enzimas proteolíticas, quando secretadas nas células pancreáticas, elas estão inativas e só são ativadas após sua secreção para o tubo intestinal. Aí temos também as que fazem digestão de carboidrato, que é a amilase pancreática, que é responsável por hidrolisar grande parte dos carboidratos para formar disacarídeos e alguns trisacarídeos. Na digestão de gorduras, lipídios, temos a lipase pancreática, que hidrolisa as gorduras neutras em ácidos gástricos e monossacarídeos. Temos a estérese de colesterol, que, como o nome já diz, ela hidrolisa os estéreos de colesterol. E por último, a fosfolipase, que remove ácidos graxos dos fosfolipídios. Aí aqui temos um esqueminha, né, de onde elas são produzidas e quais são os tipos, explicando o slide anterior. A regulação da secreção pancreática. Para a regulação dessa secreção, são necessários 3 estimulantes básicos, que são a acetilcolina, que, como a gente viu no sistema nervoso central, ela é liberada pelas terminações parasimpáticas, bem como por outros nervos colinérgicos do sistema nervoso entérico. Temos também a colecistocinina, que é secretada pela mucosa do duodeno e da porção superior do jejum quando o alimento entra no intestino delgado. Estes 2 primeiros, por ativarem muito mais as células acinárias do pâncreas do que as ductais, acabam induzindo a produção de grande quantidade de enzimas digestivas e pequena quantidade do líquido que as acompanha, fazendo com que, sem ele, a maioria dessas enzimas permaneça temporariamente armazenado nos acinos e ductos. Por último, a gente tem a secretina, que é secretada pela mesma mucosa do duodeno e do jejum. Quando entra alimento altamente ácido no intestino delgado. E ao contrário dos outros 2 acima, ela ativa principalmente a secreção de grande quantidade de soluções de bicarbonato, mas praticamente não estimula a secreção enzimática. Aqui temos o esquema do que foi explicado anteriormente. Passo a passo, onde acontece, o que acontece. As fases da secreção gástrica. Temos 3 fases. A primeira é a cefálica, que podemos dizer que é uma fase de sentidos, pois ocorre antes do alimento entrar no estômago e é resultante da visão, do odor, das lembranças do paladar. Quanto maior for o apetite, maior a estimulação, porque quanto mais fome você tem, mais você pensa em comida, né? Essa fase ocorre através dos sinais que se originam em uma parte específica do cérebro e são transmitidos a estômagos através dos nervos específicos. Em segundo, temos a fase gástrica, que acontece quando o alimento entra no estômago, excitando o reflexo do estômago para o cérebro e de volta ao estômago, para que ocorra a digestão destes. Aí os reflexos locais e o mecanismo da gastrina, eles levam a secreção do suco gástrico durante várias horas enquanto o alimento permanece no estômago. Porque aí, nessa fase gástrica, vai ser digerido grande parte dos alimentos para depois ir para a próxima fase, que é a fase intestinal, onde a presença do alimento na porção superior do intestino delgado, em especial do duodeno, e continuará a produzir secreção gástrica em pequenas quantidades de suco gástrico, provavelmente devido a pequenas quantidades de gastrina liberada pela mucosa duodenal. Na fase intestinal, continua produzindo essas secreções para acabar de digerir os alimentos que não foram digeridos nas partes acima, na boca e tal. Eu vou falar sobre secreção gástrica. Vou falar as características, o mecanismo básico do ácido clorídrico, fatores básicos que estimulam a secreção gástrica, secreção e ativação de pepsinogênio, secreção do fator intrínseco pelas células parietais e regularização da secreção de pepsinogênio. Então, eu vou começar com
as características. Aqui no slide tá falando o que é e eu vou explicar com as palavras. Antes do alimento chegar no estômago, o estômago está em repouso no primeiro momento. Quando a gente se alimenta, o bolo alimentar chega no estômago depois da mastigação ou a deglutição, causando a motilidade do estômago e ele vai mudando. Aí o estômago começa a ter ondas de contração. O estômago é um órgão que tem 3 tipos de funções. Ele tem uma ampla função endócrina, libera hormônios como a gastrina, que participa do processo digestivo, tem a função digestiva e a função de armazenamento, mas a gente não vai falar delas aqui. A função digestiva... Não, ainda não. A função digestiva, ela depende do suco gástrico e o papel da glândula exócrina. O suco gástrico é formado por pepsinogênio mais HCl, que é o ácido clorídrico. Agora eu vou falar sobre o mecanismo básico da secreção de ácido clorídrico. Aqui no slide está explicando, mais longo, e eu vou explicar com as palavras. O ácido clorídrico é o HCl, né? Vai causar a acidificação do meio gástrico. E o pH do estômago pode ficar extremamente ácido ao redor por volta de 2. Em certas condições, até menos. O pepsinogênio é uma enzima proteolítica. É uma endopindose, ou seja, uma enzima que quebra ligações peptídicas. Então, vai digerir proteínas. Ele quebra, mas não chega a extrair os aminoácidos. Os dois, o HCl, né, o ácido clorídrico, e o pepsinogênio, ele tem a forma inativa. O suco gástrico é basicamente uma solução de pepsinogênio e HCl, produzido por glândulas que são na mucosa gástrica. O ácido jorra, né, para a luz do estômago, mas quando ele volta para tentar agir na mucosa do estômago, ela está protegida por muco e bicarbonato, o H+, que cai no muco e é neutralizado por esse bicarbonato, que eu não vou explicar muito bem porque não está pedindo. Aqui também está falando sobre o que é. Agora, eu já falei, né, fatores básicos que estimulam. Aqui está falando, parietais ou exócrinos produzem HCl. Células mucosas cervicais produzem muco, são células mais superficiais. Suas células principais produzem pepsinogênios no ântero e no corpo. Células pilóricas secretam gastrina, pepsinogênio e um pouco de muco. Aqui, ó, tá falando também, a parede gástrica é produzida por um gel que contém mucina e bicarbonato, chamado da barreira mucosa gástrica. Aqui tá falando que é a secreção parietal e não parietal. A parietal é produzida pelas células parietais, ou as principais, rica em ácido clorídrico, e a secreção não parietal, ela é de bicarbonato, potássio. E quando o estômago é estimulado, a secreção parietal é basicamente reduzida. É basicamente produzida nas áreas fúngicas. Células parietais ou exóticas vão secretar o clórido e as células principais vão secretar o pepsinogênio. HCl está no meio aquoso, então ele vai se dissociar em H+, Cl-. O H+ vai se adequar para o pH para o processo digestivo. A presença de HCl tem uma função protetora também para que não passem micro-organismos para outras regiões do tubo digestivo. Também favorece na desnaturação das proteínas. O HCl quebra o pepsinogênio e ele fica ativo para que vire pepsina. Tem
3 estímulos para a secreção de HCl, que é a gastrina, a histamina e a acetilcolina. A acetilcolina é do neurotransmissor do parasimpático, que ativa a secreção gástrica. Para que a gastrina possa agir, ela precisa do acetilcolina e a histamina, que é produzida por outras células na mucosa gástrica. Ela é produzida, por exemplo, pelo simples fato de ter o bolo alimentar. Os peptídeos estimulam a célula G, que produz gastrina, que estimula a célula principal, que secreta pepsinogênio. Quanto mais o bolo é concentrado, mais suco gástrico haverá. E quanto mais H+ produz um hormônio que ativa a secreção, que atua nas células principais, estimula o processo de pepsinogênio. Eu já falei sobre secreção e ativação. Se quiser ler. Agora eu vou falar sobre o fator intrínseco pelas células parietais. Ele é secretado pelo antripólico, a vitamina B12. É sensível ao ácido. Quando ela chega lá no estômago, ela é sensível. Aí ela é degradável. Só que o fator intrínseco é produzido no estômago mesmo. E lá ele encapa, entre aspas, a vitamina B12 para que ela chegue até lá o duodeno e para que ela possa ser absorvida lá. Porque se ela ficar no estômago sem o fator intrínseco, ela não vai... A gente não consegue absorver a vitamina, entendeu? Aí a gente fica sem vitamina, né? Então, o fator intrínseco é para proteger, para passar ela pro duodeno. A regulação da secreção de pepsinogênio. A regulação da secreção de pepsinogênio é bem menos complexa. A estimulação das células peptídicas pela acetilcolina, liberada pelos nervos vagos ou nervos entéricos. E a estimulação peptídica em resposta à presença do ácido do estômago, na verdade, a secreção pepsinogênica é muito influenciada pela quantidade de ácido no estômago. Em pessoas que perderam a capacidade de secretar quantidades normais de ácido, a secreção de pepsinogênio é muito pequena, embora as células peptídicas ainda possam ser normais. E é isso.